Lá vem a professora com círculo cromático, estudo das cores. Seria triste se o mundo fosse monocromático, tivesse apenas uma cor, ou se não enxergássemos as cores. Isso porque elas conferem beleza e nos atraem pela sua intensidade e vibração. Somos capazes de enxergar 10 milhões de cores, e o mais incrível é que todas as tonalidades existentes derivam da mistura das cores primárias, que são o azul, amarelo e magenta, e das secundárias, que são o verde, o roxo e laranja, entre si, mais adição do branco e do preto. Isso quando a gente trabalha com a cor pigmento, que são as tintas. O círculo das cores organiza a divisão das cores em primárias, secundárias e terciárias, das cores quentes e frias e das harmonias análoga e complementar. A harmonia complementar é quando combinamos cores opostas no círculo das cores. Ela é muito utilizada em propagandas, logomarcas, porque o contraste chama atenção, levando à fácil memorização. Na harmonia análoga, utiliza-se as cores que estão lado a lado no círculo das cores. Essa abordagem cria um esquema harmonioso e suave, muitas vezes associado à sensação de segurança e tranquilidade. Esses esquemas de cores são empregados no design, na moda, na indústria, tudo para agradar a nossa percepção e nos conquistar. E já está provado por experiência que cores quentes e frias provocam sensações físicas de frio e calor, além de nos influenciar emocionalmente, porque as cores frias têm propriedades calmantes e estão associadas à sensação de tranquilidade e frescor. Então, se você quer um ambiente para relaxar, você deve utilizar cores frias. Já as cores quentes são estimulantes e provocam a sensação de energia, vivacidade. Então, se você quer um ambiente agitado, onde as pessoas se movimentem muito, comam muito, você deve utilizar cores quentes. Além disso, as cores mexem então com o nosso psiquismo. Imagina se você fosse hospitalizado e o ambiente fosse todo preto. Seria bem estranho, né? Provavelmente você ficaria num estado de espírito deplorável, você entraria até em depressão. Vejam o poder da cor sobre nós. Como o preto não reflete a luz solar, mas ele absorve a luz, ele é considerado no estudo das cores, no estudo da cor luz, que é a cor que a gente enxerga quando ela é refletida pelos objetos no mundo físico. Então, nesse estudo das cores, ele é considerado não como cor, mas como ausência de luz. Na pré-história, quando ainda a gente não dominava o fogo, à noite, quando estava tudo preto, era o momento mais perigoso para os grupos humanos, porque a gente não enxerga a noite como os bichos. Então, de caçadores, a gente passava a ser presa. Por isso, tememos o tom preto. Quando dizemos a coisa tá preta, não é uma referência à cor da pele de alguém, como a patrulha que tenta controlar e impor uma nova linguagem quer fazer crer. Essa frase popular é uma referência às trevas, à ausência de luz. E não é à toa que o uniforme de forças especiais ou que lidam com a violência direta e por isso precisam intimidar o oponente, essas roupas, essas fardas são em geral pretas, porque essa cor nos assusta, ela provoca em nós um sentimento de apreensão. A influência da cor sobre nós é tão grande e às vezes inconsciente, né? Que existe uma prática de medicina alternativa chamada cromoterapia. Croma, em latim, é cor. E essa terapia propõe, então, um tratamento de doenças pelo uso de luzes coloridas para equilibrar nossas energias. Não sei se funciona, eu nunca experimentei. O branco também não é considerado cor na cor-luz. Eu sugiro que vocês pesquisem o disco de Newton, que aí vocês vão entender bem, porque o branco é considerado, então, a mistura de todas as cores. Isso foi uma experiência que o Newton fez. Ele dividiu um círculo como se fosse uma pizza, pintou cada pedaço de uma cor e girou muito rapidamente. Ao girar, a cor luz misturou e o disco ficou branco, apesar de quando parado ele estava colorido. Então, preto e branco não são cores no estudo da cor luz. Tá legal, pessoal? Acho que deu para entender, né? Então, veja,
O branco, ele tem um efeito contrário do preto, porque ele está associado à luz, e é graças à luz, então, que a gente enxerga todas as cores. Essa conotação positiva do branco vincula ele ao bem, à pureza. Por isso, a indústria utiliza essa tonalidade em embalagens que vendem saúde, como esses produtos aí light que eu estou mostrando para vocês. Na arte, muitos pintores utilizaram a cor como meio de expressão. Na sua fase azul, por exemplo, Picasso utilizava essa cor para demonstrar a sua tristeza, o seu desencanto. Para o Van Gogh, o amarelo, que é uma cor quente e vibrante, representava emoções intensas, energia, vitalidade, tudo que ele buscava no seu cotidiano e às vezes não tinha. Também os fauvistas usavam a cor de modo exagerado, pouco convencional, e essa sua utilização foi tão intensa, considerada tão agressiva, que eles eram chamados de fera. Então, pessoal, como eu sempre digo, a gente tem que prestar atenção, porque nada é aleatório, tudo tem um sentido e um objetivo. A gente tem que estar desperto para não ser manipulado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, dê um clique no sininho para ativarem as próximas notificações. Um abraço, que lá vai, professora.